Boa noite a todos. Do Bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal da Bahia, eu, Leonardo Gomes, orientado por Odilon Braga Castro, do componente curricular Gastronomia Baiana, no TIA 40, período 2024.2, dos hábitos alimentares na Bahia, trago para vocês a Vanilla Brasil, a baunilha produzida na Bahia. Então, das propostas, de trazer receita em si, eu decidi trazer um insumo, uma especiaria que a gente utiliza em várias preparações. E o melhor, uma baunilha produzida aqui na Bahia, algo que era difícil de imaginar, hoje a gente tem. De introdução, a pesquisa apresenta a importância de termos uma produção de baunilha no território baiano e destaca o papel fundamental da Vanilla Brasil com a inovação no cultivo de baunilha, pois é um item clássico, muito popular na gastronomia, e de gastrônomos ou não, qualquer tipo de pessoa utiliza a baunilha, seja da essência a baunilha em si. Do objetivo, destacar a Vanilla Brasil por colocar o nosso país, principalmente a Bahia, no mapa global da baunilha, por ser a segunda especiaria mais cara do mundo. Então é uma especiaria riquíssima, importantíssima. Então a Vanilla Brasil ela destacou e escolheu a Bahia para ter a plantação, produzindo as favas de qualidade e com sustentabilidade, não tendo uso de agrotóxicos, de compostos químicos que também não agridem o solo e a nossa saúde. E com isso, a gente tendo acesso a essa baunilha, a gente não precisa adquirir as importadas ou as convencionais de difícil acesso. Da metodologia, a pesquisa foi realizada na fábrica da Vanilla Brasil, localizada em Lauro de Freitas, utilizando uma abordagem qualitativa. Então, fiz uma pesquisa de campo, marquei uma reunião com os diretores da marca, para assim captar todas as informações para trazer para vocês. Pois a gente tendo esse contato de experiência, a gente consegue adquirir informações diferentemente encontradas na internet ou em livros. O estudo exploratório buscou compreender toda a história sobre a baunilha na íntegra, e são informações exclusivas que eu vou trazer para vocês durante essa apresentação. Dos resultados, tanto meu e da própria marca, para chegar nesse nível, tanto do trabalho ao nível da empresa, a gente estudou muito. Especificamente a Vanilla Brasil, sobre o cultivo das espécies, eles estudaram na Costa Rica e Equador, pois sobre o assunto de baunilha em si, aqui no Brasil, estava superficial e genérico. Então, para ir além, eles tiveram que se aprofundar mais, viajando para vários locais. Com isso, após uma análise e pesquisa, decidiram cultivar as orquídeas do gênero Vanilla planifolia e taitensis, com métodos sustentáveis. Então, para quem não sabe, a baunilha é uma espécie de orquídea e a única orquídea comestível. Com isso, existem vários tipos de orquídeas de baunilha, e com isso, a que melhor se adaptou aqui na região da Bahia foi essas duas espécies que eu mencionei. É a única empresa com esse perfil de produção e comercialização. Então, eles não são os únicos, Existem outras empresas que fabricam a baunilha, produzem a baunilha, sendo que com esse perfil único de só produzir e plantar baunilha, são só eles. Pois as demais empresas costumam produzir para uso próprio. Como exemplo, a Natura. A Natura tem uma plantação de baunilha que é para uso dos cosméticos deles. Eles não comercializam, não vendem. E tem outros produtores que costumam associar a plantação da baunilha com outras plantações. Como exemplo, plantam cacau e baunilha no mesmo terreno. Já a Vanilla Brasil, eles plantam nesse sítio somente baunilha. Outra curiosidade, elas são colhidas à mão, então não tem uso de maquinário para colher essas favas. Acaba tendo o dobro de tamanho das opções convencionais. E de conclusão, a baunilha, ingrediente excepcional nas preparações, devido ao seu princípio aromático, que foi como eu mencionei anteriormente, no início da apresentação, que é o ingrediente principal para vários tipos de preparo, no qual a gente costuma utilizar mais essência devido ao custo, ou a gente importava ou pesquisava, comprava pela internet, pois era algo difícil de encontrar. Hoje já acaba sendo mais fácil, pois a Vanilla Brasil ela está espalhada tanto por Salvador, Bahia e Brasil, e também fazendo a importação.
Além disso, a gente consegue encontrar tanto pelo site, em lojas físicas, e também a gente consegue encontrar aqui restaurantes e lojas que utilizam os produtos da Vanilla Brasil nas preparações, né, como docerias, restaurantes em si. Originária da Mesoamérica e não tão fácil de ser encontrada, agora temos uma baunilha de alta qualidade, produzida no sítio Santo Antônio, em Catolezinho, e também Bahia. Distribuído em vários pontos de venda por Salvador, Bahia, Brasil, como eu mencionei. E para finalizar, uma frase muito interessante para o uso da baunilha, apesar de ser um ingrediente muito caro, que quanto melhor for o seu ingrediente, melhor será o produto final. Então a gente tem que valorizar a nossa produção dessa forma, né? Utilizar um produto de qualidade para assim a gente ter um produto final de qualidade. Assim como vocês estão vendo aqui no meu banner, eu decidi agregar várias imagens para vocês terem uma melhor experiência de entendimento do que eu estou passando para vocês. Hoje não basta somente eu falar e não mostrar, né, esse conteúdo. Com isso, eu vou seguir aqui uma ordem cronológica. Essa primeira imagem aqui, temos a maior parte de produtos fabricados pela Vanilla Brasil. Aqui temos a fava, costuma ser comercializada nesse frasquinho de vidro, tipo um tubo de ensaio com a tampa de rolha. A tipo importação, o food service, que em alta quantidade costuma ser comercializada a vácuo. Aqui nesse pote de vidro temos a pasta da baunilha. Nesse outro pote tem a versão em pó. Essas duas opções aqui, em duas volumetrias, seria o extrato em 30 e 60 ml. Além disso, tem outro produto que é um açúcar baunilhado, que eu não consegui anexar aqui devido à falta de espaço, mas vocês vão conseguir ter acesso através desse QR Code. Foi outra experiência que eu quis trazer para vocês. Como eu não consegui agregar muita informação aqui, né, porque o banner traz isso nessa relação de resumo, eu decidi anexar aqui um QR Code para vocês terem acesso a mais conteúdos referente à baunilha. Não só meu resumo completo, mas também essa imagem e dentre outros conteúdos que eu vou passar para vocês. Aqui temos um resumo da classificação da qualidade da baunilha. Gradear, o que seria gradear? É uma fava que seria maior e mais pesada do que a concorrência. Mascaviar, né, que é um termo que se dá a essas microsementes que tem dentro da fava, que é o nosso ingrediente principal para usar nessas preparações. E após raspar essa semente para utilizar na preparação, a gente não descarta a fava. A gente pode estar utilizando essa fava dentro de um pote de açúcar, para deixar o açúcar com um aroma de baunilha. Pode botar também dentro do sal, para deixar o sal com um toque de baunilha. Ou utilizar nas preparações e depois descartar, né, porque é uma fibra. E também pode estar utilizando dentro do frasco, caso a pessoa tenha preparado um extrato de baunilha artesanal, para agregar mais sabor. Aqui temos uma imagem da plantação da Vanilla Brasil, mostrando aqui antes da colheita. Então ela tem essa aparência esverdeada, tipo umas bananas bem fininhas. Então depois de um tempo, aqui está próximo da colheita, ela vai ser colhida. E o que acontece? De tudo isso que eu falei, a chegar a esse ponto, por que a baunilha é tão cara? Não é porque é tão famoso, não é porque é a segunda especiaria mais cara do mundo, que os diretores das marcas e outras empresas tem uma ideia de querer botar um preço alto nela. E sim, é devido a todo esse ciclo que eu falei. E ao chegar aqui, ó, após fazer a polinização manual, que é outro critério, quando o pé da baunilha dá essa flor, em menos de 24 horas tem que ser feita a polinização. Se em menos de 24 horas não for feita, ou melhor, se passar dessas 24 horas, essa flor cai e com isso a gente não consegue ter baunilha. Então, em menos de 24 horas, faz a polinização manual, com isso a planta vai conseguir gerar as baunilhas. Após gerar as baunilhas, temos que aguardar 9 meses para colher. Depois dos 9 meses da colheita manual, temos que aguardar mais 3 meses de maturação, para aí sim a gente ter a baunilha para fazer o uso. Aqui temos uma imagem do mapa, para vocês terem uma ideia da localização, da onde fica o sítio, né? Porque como eu disse, eu fui na fábrica porque fica mais próximo, que em Lauro de Freitas. Já o sítio fica aqui, ó, nessa região, próximo de também, como eu mencionei, entre Tapetinga, Ibicari, Iguaí, Barra do Choça. Aqui temos a flor, né, da baunilha, para vocês verem como ela é, né, que essa aqui é a parte onde faz a polinização manual. Aqui temos uma imagem feita de drone, mostrando como é a plantação. Na real, a gente não consegue ver em si, porque essa tela cinza é uma tela de sombreamento para proteger a plantação, porque é uma orquídea, né, uma flor, ela é sensível, delicada,
Então eles também tiveram essa técnica de usar essa manta de sombreamento para não agredir a plantação. Aqui tem o posto central e aqui o sítio. Essas fotos foram de autoria da Vanilla Brasil. Essas duas últimas fotos foram de minha autoria. Foram fotos feitas em Santo Estevão, anos atrás. Aqui eu abri metade de uma fava de baunilha, onde eu raspei as sementes. Então vocês veem o quanto de semente tem em metade de uma fava. E por coincidência eu utilizei ela para fazer um licuri baunilhado cristalizado, que eu já trouxe em outras apresentações. E também como degustações para vocês. E também fiz um vídeo ensinando a fazer essa receita. E aqui temos uma imagem na qual também eu criei aqui esse cenário, onde eu desenvolvi meu primeiro extrato de baunilha artesanal, onde também eu peguei e desenvolvi um vídeo, que vocês conseguem ter acesso aqui através desse QR Code. Ali temos a referência, que a referência principal foi, né, a pesquisa de campo, indo na fábrica, conversando com os diretores. E encerro aqui minha apresentação. Se vocês tenham gostado, no mais, tem um acréscimo que não basta só falar, né, do ingrediente, que ele está presente em vários preparos, que a gente conhece muito. Eu trouxe para vocês a degustação de um doce clássico aqui da Bahia, que é uma bala baiana, no qual eu adicionei a baunilha na preparação. E além disso, algo que a gente teve experiência em sala de aula foi o quindim, mas eu não fiz um quindim tradicional clássico, né, porque a gente já teve essa experiência em sala de aula. Eu trouxe para vocês uma versão com queijo do reino e também que contém baunilha, para vocês experimentarem.